Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vocês já se perguntaram como, há milhares de anos, uma civilização conseguiu erguer monumentos tão gigantescos e precisos que desafiam a nossa imaginação até hoje? Pois é, hoje vamos viajar no tempo e desvendar alguns dos segredos das pirâmides do Egito Antigo. Essas estruturas colossais, que se erguem no meio do deserto, são muito mais do que apenas túmulos grandiosos. Elas eram portais para a eternidade, construídas para garantir a passagem segura dos faraós para a vida após a morte. A crença egípcia era de que os faraós se tornariam deuses no além, e as pirâmides eram as máquinas que os ajudariam nessa jornada. A mais famosa de todas, a Grande Pirâmide de Gizé, foi construída para o faraó Quéops. Pensem nisso. Ela é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Por mais de 3.800 anos, ela foi a estrutura mais alta do mundo, feita pelo homem. E como eles fizeram isso? Esqueçam a ideia de que foram construídas por alienígenas. A verdade é ainda mais impressionante. Foram trabalhadores egípcios, homens e mulheres livres, que dedicaram suas vidas a essas construções. Eram agricultores que, durante a época das cheias do rio Nilo, quando não podiam cultivar, se juntavam a engenheiros, arquitetos e artesãos nesse projeto monumental. Eles eram bem alimentados, recebiam pagamento e tinham até cuidados médicos. O processo de construção era uma verdadeira obra de engenharia. Os blocos de pedra, alguns pesando toneladas, eram extraídos de pedreiras, às vezes a centenas de quilômetros de distância. Eles eram transportados pelo rio Nilo, em grandes barcos de madeira. Ao chegar ao local da construção, a mágica acontecia. Usando rampas trenós de madeira e a força de milhares de homens, os blocos eram arrastados e posicionados com uma precisão milimétrica. Acredita-se que eles umedeciam a areia na frente dos trenós para facilitar o deslizamento. Uma solução simples e genial. Dentro das pirâmides, a complexidade continua. Corredores estreitos, câmaras secretas e armadilhas foram projetadas para proteger o tesouro e o corpo do faraó de ladrões de túmulos. A câmara funerária principal, onde o sarcófago era colocado, ficava geralmente no coração da pirâmide. As paredes eram muitas vezes decoradas com hieróglifos, que contavam a história da vida do faraó e continham feitiços do livro dos mortos, para guiá-lo na vida após a morte. Mas as pirâmides não estavam sozinhas. Elas faziam parte de um complexo muito maior, que incluía templos, pirâmides menores para as rainhas e outras construções. O complexo de Gizé, por exemplo, com as 3 grandes pirâmides e a Esfinge, é um testemunho incrível da organização e da fé dessa civilização. A Esfinge, com seu corpo de leão e cabeça de faraó, atua como uma guardiã silenciosa de todo o platô. A construção de uma pirâmide não era um trabalho de poucos anos. A Grande Pirâmide, por exemplo, levou cerca de 20 anos para ser concluída. Isso exigia um planejamento e uma logística que seriam impressionantes até mesmo para os padrões de hoje. Com o passar do tempo, a prática de construir pirâmides foi diminuindo. Fatores como o alto custo e a dificuldade de protegê-las de saqueadores levaram os faraós posteriores a escolherem túmulos mais discretos, como os escavados no Vale dos Reis. Mesmo assim, as pirâmides permanecem como o símbolo máximo do Egito Antigo. Elas são a prova da engenhosidade, da força e da profunda espiritualidade de um povo que acreditava na vida eterna. Cada bloco de pedra conta uma história de fé, trabalho e um desejo humano de tocar o divino. Hoje, milhões de turistas visitam esses monumentos todos os anos, maravilhados com a sua grandiosidade. E mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda existem mistérios a serem resolvidos. Como exatamente eles alinharam as pirâmides com as estrelas de forma tão perfeita? Existem câmaras ocultas que ainda não foram descobertas. A arqueologia continua a nos trazer novas respostas e, claro, novas perguntas. As pirâmides nos lembram que, com visão, colaboração e persistência, os seres humanos são capazes de feitos extraordinários. Elas são um legado que atravessou milênios e continua a nos inspirar e fascinar. E aí, gostaram dessa viagem ao Egito Antigo?
Espero que sim. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Quero saber sua opinião. Qual é o maior mistério das pirâmides para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou adorar ler e responder. Muito obrigado por assistir e até a próxima.